Bom, minha gente, recentemente o presidente Lula acabou dando aí algumas entrevistas para os meios de comunicação em que ele falou que a democracia é um conceito relativo. Aí, logicamente, que o mundo caiu em cima da fala do nosso presidente e vários meios de comunicação, inclusive, foram bem duros com ele. O que a gente pode fazer aqui uma análise, né, sob o ponto de vista histórico, se a fala do nosso presidente tem alguma viabilidade, tem algum sentido ou não, né? Quando a gente fala em democracia, nós temos que buscar as raízes, né, de onde que veio a democracia, né? A democracia remonta uma cidade grega lá da antiguidade, né? A cidade de Atenas. Na verdade, o mundo grego é um mundo que tem uma história muito vasta e, bom, você pode pegar os povos iniciadores dos gregos, né? Aí você vai voltar 4.000 anos no tempo. Quando a gente pensa na democracia, nós estamos pensando no período clássico dos gregos. Os gregos se organizavam em cidades-estado. Ou seja, não havia um imperador grego, um rei da Grécia, uma unificação num estado único, né? Cada cidade era um estado em si, tinha o seu próprio governo e etc. O período clássico grego é aproximadamente ali do século V antes de Cristo, século IV antes de Cristo. Então, a democracia ela tem suas origens no final ali do século VI, quando tinha lá um legislador daquela cidade de Atenas, que era o Clístenes. E o Clístenes, que baseado inclusive em reformas anteriores administrativas naquela cidade, né? Teve um legislador anterior, o Solon. O Solon também criou legislações avançadas para o período ali do começo do século VI. Esse Clístenes é do final do século VI, antes de Cristo, né? E ele que criou o sistema que ele chamou de democracia. Na verdade, demos no grego é povo e cracia é governo. Então seria algo como governo do povo. Então os povos gregos, os demos, havia vários, né? Vários grupos étnicos, culturais, que formavam ali o povo grego. Eles viviam na Hélade, né? Eles falavam que o país deles, né, a Hélade, seria ali a Península Balcânica. E depois, inclusive, né, eles fizeram expansões para fora da Península Balcânica, foram para a Ásia Menor, para o sul da Itália, Grécia. Então houve toda uma colonização grega ao longo do Mediterrâneo. Mas os povos gregos, né, eram vários, né? Os dórios, que foram os que formaram uma cidade chamada Esparta, os jônicos, que foram os que formaram Atenas, que é mais ou menos o que nós estamos analisando agora. Tem outros também, eólios e etc. Então, esses povos jônios eram os povos que tinham clãs, né, períodos anteriores a esse período clássico, né, um período chamado arcaico. Haviam clãs, vamos dizer assim, desses jônicos, ali na onde é a Ática, na Península Balcânica, e lá esses clãs, né, se juntaram, formavam demos, esses demos se juntaram e formaram a polis. Então a polis é a cidade-estado grega, no caso, na polis Atenas, o povo era então o povo jônico. E esse povo jônico era governado, e como todas essas cidades gregas antigas, eram governadas por aristocracias, por oligarquias, por grandes famílias dominadoras do poder político em cada cidade. E tinham até a figura de algumas de tiranos, né, que governavam essas cidades. Bom, mas aí
essa legislação do Clístenes, no final do século VI, né, trocou esse governo de um governo oligárquico para um governo que ele chamou de democrático, e o democrático seria o governo do povo, e esses povos, esses demos que formaram a cidade, né? Então, os representantes, vamos dizer assim, não só os representantes, mas os indivíduos que compunham aqueles demos que passariam a ter uma soberania para governar, né? Uma ideia de soberania popular. Agora, interessante, né, que quem poderia participar dessa estrutura de governo, de soberania popular, então agora não mais a aristocracia governaria, mas o povo, seriam os cidadãos, né? Cidadão vem, veja só, né? Cidadão vem de cidade, né? Então os caras que moravam na cidade não só moravam, mas como também tinham a descendência jônica. Então, para ser cidadão ateniense naquele período, é claro que havia alguns critérios. Dentre os critérios principais, o critério de gênero, né, sexo masculino. Também há a questão da idade. O jovem ateniense, a partir dos 18 anos, começa a ser tratado como adulto. Tem uma fase transitória dos 18 aos 21. Então, a partir de 21, ele vai gozar realmente de uma cidadania plena. Então é sexo masculino e entre 18 e 21 realmente vai ter voz e voto, né? E aí essas pessoas, né, que se enquadravam nesse critério sexo masculino, mais de 21 anos, e tendo um pai já, né, que seria um pai jônico, cidadão também, né? A mãe também deveria ser jônica. Se fosse um jônico puro e com essas características, aí a pessoa teria a oportunidade de participar deste governo dito democrático. É interessante, né, que as estatísticas aí nos dão uma impressão de que no máximo uns 15 ou 20% da cidade se enquadrava nesses aspectos. A gente não sabe direito quantos habitantes teve, né, em Atenas, mas no auge a gente acredita que em torno de umas 250 mil habitantes, quiçá assim, estourando quase 300 mil. E aí 10, 15, 20% no máximo estariam aí aptos para serem os cidadãos. E esses cidadãos, eles então governariam a cidade e por meio de assembleias. Então haveria a assembleia, a polis grega, ela tinha no seu centro um lugar chamado Ágora. É ali que era a praça pública, vamos dizer assim, das reuniões políticas. Aliás, política também vem de polis, né? E essas reuniões, essas assembleias seriam realizadas periodicamente nessa praça, nesta Ágora. No caso, a reunião mais importante da democracia ateniense era aquela chamada eclésia, né? Eclésia hoje a gente traduziria por igreja, né? Um lugar onde todo mundo está reunido e tal. Bom, esses cidadãos se reuniriam periodicamente na Ágora para realizar essa assembleia da eclésia. E ali eles discutiriam, né? O cidadão, ele representaria a si mesmo, porque ele teria voz na assembleia. Então, uma das características dessa democracia original, né, grega, ateniense, para ser mais preciso, é que é uma democracia direta mesmo, né? É uma democracia, vamos dizer assim, não é representativa, ela é participativa, né? Porque o cara, ele vai levar a voz dele, pessoal dele, para a assembleia, vai levantar a mão lá, vai expor os seus argumentos e vai participar do debate para aprovação das leis ou reprovação das leis. É algo, né, de muito interessante, porque torna então a democracia participativa. E até tem alguns aspectos, muitas vezes, de uma democracia realmente direta, né? Porque você mesmo, pessoalmente, vai ali sem mediação de nada praticamente, e vai ali, você se expressa e você pode até ter a capacidade de aprovar uma lei que vai valer para toda aquela cidade-estado. Então, essas são características interessantes
que representariam, né, a democracia ateniense, e lembrando, inclusive, que, é claro, né, uma assembleia com milhares de pessoas convocadas, né, deveria ter um certo direcionamento, por isso que tinha uma assembleia anterior, que é a chamada Bulé, eles chamavam de Bulé, ou Boulé, que era o chamado Conselho dos 500, em que realmente 500 representantes, aí sim, representantes de cada um dos demos fundadores da cidade, acho que dizem que foram 10 demos, né, que se fundiram e formaram Atenas. Esses representantes, eles se reuniriam para fazer pelo menos a pauta da assembleia. Então, quando se tinha a assembleia, os cidadãos se expressavam livremente, mas havia uma pauta já forjada anteriormente por esse Conselho de 500, que era formado ali então por em torno de 50 representantes das 10 demos fundadoras. Agora, o interessante é que esses representantes que faziam a pauta, eles eram eleitos pelo critério do sorteio. Em cada um desses demos, né, eram sorteados os cidadãos para participarem ali e representarem o demos e fazer a pauta. Interessante que eles eram sorteados e mandato de 1 ano, né, com direito a uma reeleição não consecutiva na vida inteira, né? O cara só poderia participar uma segunda vez, não consecutiva. Então, olha, são características muito interessantes, né? Que a maioria dos cargos, isso se repetia em outros cargos, a maioria dos cargos da democracia original ateniense era por sorteio, sem direito, muitas vezes, à reeleição. E porque a ideia é de circular as pessoas, fazer oxigenar o sistema, não formar panelinha, né? Trocar as pessoas rapidamente. Então, era uma democracia participativa, os cargos eram ocupados por sorteio, reeleição vista de uma forma muito negativa. Isso era visto meio como uma pessoa meio se engessar no cargo, quase como se fosse uma candidata tirana. Então, essa é uma das características fundamentais desse mundo grego. O que fez com que a democracia original fosse forjada desta maneira. E era, logicamente, participavam apenas homens de uma determinada idade, e que a eles se restringia a participação, porque eles eram os chamados verdadeiros, né, cidadãos. Esses seriam os homens que teriam a igualdade, a isonomia, né, receberiam a isonomia para a participação. Então, isto que é, assim, em linhas muito rápidas e gerais, as principais características da democracia original, né, de uma cidade-estado grega do período clássico, né, que depois houve as conquistas de Filipe da Macedônia, do Alexandre, né, no século IV. Então isso aí que eu estou contando para vocês funcionou no século V, no século IV, né, e lá pelo ano de 338, no século IV, portanto, antes de Cristo, houve a conquista do Filipe. Ele conquistou toda a Grécia, unificou a Grécia, se tornou imperador da Grécia. Depois ele foi assassinado, e aí veio seu filho Alexandre. E aí, depois, o mundo romano, a partir do século II, né, passou a dominar o mundo grego. Então, assim, isso verificou-se, isso que eu contei para vocês, apenas entre os séculos V e IV, né, antes de Cristo. A ideia de democracia, ela fica então marcada como uma experiência lá da antiguidade grega. Muito se questiona, né? Porque tem a República Romana. A República Romana, essa aí já foi formada por volta do século VI, 500, por volta de 509, né? Antes de Cristo, e vai até o século I. Então, ano 27, né, antes de Cristo.
Então a República Romana, ela seria democrática, né? Aí há um debate entre os historiadores, porque aqui na República Romana já aparece a ideia da representatividade. Quer dizer, não é o cidadão que vai na assembleia e diz o seu ponto de vista. No caso romano, você tem a eleição de representantes. Então, na República Romana, vai surgir aí a figura do cônsul, que seria o chefe do Estado romano. Eram dois, na verdade, eleitos para mandatos de um ano. Aqui também a questão da reeleição é vista de maneira bem negativa, ideia de tirania. E o debate é de que se o mundo romano ele era democrático ou não era, assim, depende da forma como que se olha, né? Porque em geral esses principais cargos eles eram monopolizados pela classe dos patrícios. Os chamados plebeus tinham menor representatividade e menor poder na sociedade romana. Então, de alguma forma, né, há esse modelo antigo ateniense democrático, dito democrático, né, chamado por eles mesmos de democrático, e a experiência romana. O modelo grego ateniense ele é participativo e o modelo romano, se você quiser enxergar como democrático, ele já é representativo. A República Romana, né, se colocava como modelo de participação representativa do cidadão, enquanto o modelo ateniense é participação realmente do cidadão na Assembleia com voz. Aí quando acaba o mundo antigo, essas coisas são jogadas de lado, né? O mundo romano cai, aí o Império Romano, né? O Roma, a partir do século I a.C., se torna um império e lá pelo século VI esse império vai ruir. Há discussões sobre se de fato o império caiu mesmo, se houve uma antiguidade tardia, mas isso aqui não é a nossa discussão atual, nesse momento aqui, nessa nossa conversa. É que essas coisas vão ficando para trás, né? O período medieval passa ao largo dessas discussões. Agora, quando na época moderna nós temos, a época moderna é século XV, século XVI, XVII, XVIII, né? Na Europa, nós temos as monarquias, os estados, a noção de estado, ela se fortalece novamente no período moderno. Então você tem os reis absolutistas, né? Que chefiam lá estados absolutistas. O famoso modelo do inglês, do Henrique VIII, Elizabeth I, na França, Luís XIV, nos séculos XVII e XVIII. Então, esse chamado antigo regime. Quando esse antigo regime, no meio do século XVIII, esse modelo absolutista, baseado no clero, na nobreza, começa a entrar em crise, aparece um movimento filosófico chamado Iluminismo. E os filósofos iluministas, leia-se aqui Montesquieu, um pouquinho antes tem o John Locke, tem o Rousseau depois. Esses caras, de alguma forma, ao criticarem o absolutismo do rei, ao criticarem, né, o poder do clero, ao fazerem novas propostas de novos modelos de sociedade, eles vão buscar e beber nessa fonte da antiguidade. E à medida que eles vão formulando novas ideias, as ideias iluministas, bem clássicas, do meio do século XVIII, elas vão provocando, não é, de alguma forma, um estímulo para que a burguesia, né, utilize essas ideias nas suas revoluções, as chamadas revoluções burguesas, né, a Revolução Americana, 1776, da Revolução Francesa, 1789. É claro que o mundo está passando por uma grande transformação econômica, que é a Revolução Industrial também, né, na Inglaterra, no século XVIII, no restante da Europa.
e para fora dela até no século XIX. Então esse novo mundo que vem surgindo a partir das revoluções burguesas vai utilizar, né, esse caldo de cultura das propostas desses filósofos iluministas e que eles, de alguma forma, bebem na discussão anterior da República Romana, da democracia ateniense. E essas coisas são reformatadas para esse novo regime que a burguesia está implantando por meio de suas revoluções na América, na Europa, né, e em toda parte, depois que este mundo capitalista que a burguesia, né, industrial, né, que a burguesia está construindo na Europa, se espalhar para todo mundo, né, por meio do processo de globalização. Então, aí que a palavra democracia ela tem um revival, né, tem um novo momento. Então, a burguesia e o liberalismo político-econômico que ela traz consigo está inserido novamente dentro dessa ideia de democracia. Só que a ideia de democracia contemporânea não é uma cópia e não é um papel carbono, para usar uma expressão antiga que muita gente nem vai saber o que é, né? Um xerox, que também é uma expressão antiga, né? Uma cópia meramente desses modelos antigos. É uma ressignificação, né? Uma reconstrução. Veja, nós chamamos de democracia hoje, mas o modelo de democracia que nós temos na cabeça, no século XIX, no século XX, não é um modelo participativo. O modelo participativo ele fica muito restrito. O que nós temos é o modelo representativo, que era o modelo da República Romana. Não é? Então, é uma outra forma de democracia que é diferente da original, né? Em geral, é óbvio, né? As nossas democracias elas não são criadas para a administração de cidades, de pequenas cidades, mas sim de grandes estados. Ficaria bastante complicado se criar um modelo meramente só de assembleias para administrar milhões e milhões e milhões de pessoas que vivem nesses estados. Então o modelo representativo se tornou mais fácil de ser implantado, né? Outra coisa, né? O mundo iluminista, né? A visão iluminista, ela foi inaugurando, né, essa ideia de inclusão de minorias. É claro que isso é um processo muito longo, né? No século XVIII, quando você analisa a Carta de Independência dos Estados Unidos, todos os homens nasceram iguais em direitos, mas todos tinham escravos. Né? Na Revolução Francesa tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde estão as mulheres. É claro que, então, se abre uma ideia, né, de inclusão de minorias. No começo, essas minorias inclusas eram meramente homens brancos proprietários burgueses. Com o tempo, se pensa nas mulheres, se pensa, né, nos escravos, e essas pessoas vão sendo incluídas como cidadãs, né? Hoje em dia, não há mais esse critério para se tornar cidadão de gênero. Exatamente, o país que utilizar um critério de gênero para dizer se alguém é cidadão ou não será considerado um país democrático, não é? Então, há uma completa mudança da lógica do que seria democracia, comparando o período antigo com o período atual, né? Porque é um modelo em que você inclui muito mais pessoas como cidadãs. É lógico que a cidadania ela traz uma igualdade política, mas realmente não pressupõe uma igualdade econômica, né? Aí é uma outra questão. Bom, então nesse sentido, você vai perceber que realmente a democracia é um conceito relativo. Depende das relações que os seres humanos têm entre si em determinada época histórica e em determinado local. Não é? A democracia grega era uma, a democracia contemporânea é outra. Mesmo a democracia contemporânea, a gente pode dizer que há valores que tendem a ser universais na democracia contemporânea. Universal aqui, né? Universal dentro do Ocidente, do que a gente chama de Ocidente.
a outras sociedades com outros modelos fora do Ocidente. Nós estamos pensando na democracia como valor universal no Ocidente. E lógico, né, a ideia de você incluir todos como cidadãos dentro do país, todos, né, com critérios mínimos de idade, no máximo, né, mas incluir brancos, negros e todas as raças, todos os gêneros, né, como cidadãos. Isso aí é um critério universal. E que haja, né, liberdade de se formar partidos, pelo menos 2 partidos ou mais, né, um sistema multipartidário, haver eleições periódicas que sejam reais, substantivas, não eleições só para inglês ver, né, como teatrinho. Então esses valores eles podem ser colocados como universais, né? Ou países que respeitam os direitos humanos. Pois é. Pensando nessas ideias como universais, não é? E não muito relativas, né? Todos os países que se colocam atualmente como democracias teriam que ter esses critérios, né? Mas você vai observar que cada lugar vai implementar isso de uma forma específica. Há modelos absolutamente distintos de como se organizar a democracia, né? Lembrando que essa é uma democracia, né, burguesa, ocidental. Haveria a ideia de uma democracia não só política, mas uma democracia econômica. Então, como que se poderia implementar um negócio desse? Então, haveria novas propostas, né? Propostas que vão além de uma democracia meramente burguesa. Então, desta maneira, fazendo toda essa análise, nós percebemos que o conceito ele não é um conceito unificado, não é um conceito onde há uma definição meramente, né? É um conceito em disputa, um conceito em aberto, é um conceito que tem ideias mínimas, mas que não tem limites de como você pode pensar em organizá-lo. É um conceito fluido, vamos dizer assim, não é? Porque também é relativo da forma como que a mídia internacional ou o país central observa, né? Se é a França, o governo francês, ele pode tranquilamente propor a estatização do sistema elétrico e não vai acontecer nada com o Macron e ele não vai ser chamado de ditador por fazer isso. Agora, se é um pequeno país da América do Sul, em que o governante eleito propõe fazer isto, aí já vira o ditador, o cara que não respeita a liberdade econômica, ele quer implantar um populismo extremista. Veja só que as coisas são muito fluidas e muito relativas, como a gente vai tratando os participantes do mundo ocidental dessa suposta democracia. Então, claramente, sim, é um conceito que vai depender de como a gente enxerga. É claro que todos esses meus comentários não vai justificar países que não respeitam direitos humanos, países que não têm sistemas, né, pelo menos bipartidários, que têm eleições periódicas para valer, né? Isso aqui é óbvio que é o mínimo. E eu não vou estar aqui justificando países que não têm isso como sendo eles são democráticos porque é tudo relativo. Não é tudo tão relativo assim. Algumas coisas mínimas devem existir. Mas mesmo, então, considerando essas questões mínimas, há a relatividade do conceito. Bom, espero que a gente tenha aqui feito um debate para você e que tenha esclarecido um pouco sobre este tema. Beleza? Um abraço aí, obrigado por ter escutado e a gente volta já já. Valeu? Tamo junto!